É terça-feira e no fundo do Estreito de Hormuz, neste momento, há vários pequenos barcos iranianos que estavam na superfície ontem de manhã. Veja, o Irã enviou esses barcos durante um cessar-fogo ativo, enquanto as negociações ainda estavam em andamento e diplomatas iranianos estavam em Doha, prometendo ao mundo que Teherã limparia as minas do Estreito de Hormuz assim que um acordo de paz fosse assinado. E enquanto essas promessas eram feitas na mesa de negociações, barcos iranianos estavam silenciosamente colocando mais minas. Então, os militares dos Estados Unidos apareceram. E esses barcos agora viraram Recife artificial. Aqui está a declaração do capitão Tim Hawkins, do CENTCOM. Dê uma olhada. Forças dos Estados Unidos realizaram hoje ataques em legítima defesa no sul do Irã para proteger suas tropas de ameaças iranianas. Os alvos incluíam locais de lançamento de mísseis e barcos iranianos tentando posicionar minas. O Comando Central dos Estados Unidos continua defendendo nossas forças enquanto age com moderação durante o cessar-fogo em andamento. Esta é a infame doutrina americana do FU. Veja, o Irã quer que o mundo acredite que o Estreito de Hormuz pertence a eles, porque está na fronteira deles, quando na realidade é uma via navegável internacional. Se existir uma via navegável internacional em qualquer lugar do mundo, a Marinha dos Estados Unidos estará lá para protegê-la. E adivinha, só para garantir, os Estados Unidos não foram atrás apenas desses barcos pequenos. Eles também entraram no Irã e destruíram qualquer coisa que pudesse causar problemas no futuro. Dá uma olhada, aqui estão mais detalhes. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que forças americanas atacaram instalações militares iranianas responsáveis por ataques a navios de guerra americanos no Estreito de Hormuz, abalando o Irã. A mídia estatal iraniana havia relatado explosões que foram ouvidas na cidade fronteiriça de Bandar Abbas. Essa cidade abriga uma importante base naval e aérea iraniana ao longo do estreito. A mídia estatal iraniana também está relatando explosões em outras cidades. Os ataques acontecem enquanto discussões intensas estão em andamento nesta noite para acabar com a guerra no Irã. Agora, é aqui que tudo o que cobrimos 2 dias atrás precisa de uma atualização séria. Porque há apenas alguns dias falamos sobre como certos detalhes estavam surgindo sobre as negociações que pareciam muito anti-Estados Unidos e pró-Irã. Eles deram a entender que os Estados Unidos abririam mão de tudo para obter um acordo de paz com o Irã, o que não faz sentido, já que militarmente os Estados Unidos venceram essa guerra. E além disso, militarmente falando, quase todas as forças armadas do Irã simplesmente não existem mais. Além disso, militarmente, não há mais forças armadas iranianas capazes de enfrentar os Estados Unidos. Eles ainda contam com os capangas da Guarda Revolucionária para enfrentar cidadãos iranianos. Mas, mesmo assim, no último vídeo eu mencionei que esses vazamentos que estavam saindo provavelmente vinham do Irã, justamente por causa de todos os detalhes que estavam sendo mencionados. Parecia que o lado iraniano queria controlar a narrativa e, dessa forma, fazer com que todos começassem a entrar em pânico e, assim, aumentar ainda mais a pressão sobre o governo dos Estados Unidos. Infelizmente, sempre que o público entra em pânico, o mercado também entra e os preços do petróleo aumentam. E isso significa que há mais pressão sobre a Casa Branca para fazer alguma coisa, qualquer coisa, para acalmar os mercados. E adivinha só? Hoje de manhã, o próprio presidente Trump confirmou que esses detalhes não eram precisos e que os Estados Unidos nunca vão aceitar um acordo que permita ao Irã ter armas nucleares. Dá uma olhada. Um dos piores acordos já feitos pelo nosso país foi o acordo nuclear com o Irã, proposto pelo presidente Obama e pelo governo Obama. Era um caminho direto para o Irã obter uma arma nuclear. Vou fazer uma pausa aqui porque pessoalmente não concordo totalmente com isso. Agora, é claro, o JCPOA tinha muitos problemas, mas na realidade também tinha muitos pontos positivos. Um deles é que o JCPOA é o motivo pelo qual conhecemos todas as instalações nucleares iranianas. Essa informação foi usada no ano passado na Guerra de 12 Dias, quando os bombardeiros B-2 destruíram instalações nucleares no Irã. Este ano, ela está sendo utilizada novamente nesta guerra. O JCPOA nos trouxe muitas informações inéditas, mas, novamente, não foi um acordo perfeito. Ele não impôs restrições suficientes às capacidades de enriquecimento do Irã, e, além disso, a fiscalização não foi tão rigorosa quanto deveria ter sido. Havia condições no papel que deveríamos ter seguido, mas, na verdade, não seguimos depois que o acordo foi assinado. Mas, mesmo assim, vamos continuar com essa afirmação.
Não é o caso do acordo que está sendo negociado atualmente com o Irã pela administração Trump. Na verdade, é exatamente o oposto. As negociações seguem de forma ordenada e construtiva. Orientei meus representantes a não se apressarem, pois o tempo nos favorece. O bloqueio continuará em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Ambos os lados devem levar o tempo necessário e agir corretamente, sem erros. Nossa relação com o Irã está ficando mais profissional e produtiva. Eles devem entender, no entanto, que não podem construir ou adquirir uma arma ou bomba nuclear. Gostaria de agradecer até agora a todos os países do Oriente Médio pelo apoio e cooperação, que serão ainda mais ampliados e fortalecidos com a adesão deles aos históricos Acordos de Abraão. E quem sabe, talvez a República Islâmica do Irã também queira se juntar. Agora, essa última parte, nós vamos falar mais adiante no vídeo, porque é sobre isso que eu estava falando quando mencionei a grande revelação. Trump agora está pedindo para todas as nações do Oriente Médio, todas as nações muçulmanas, se juntarem aos Acordos de Abraão. Isso definitivamente não era algo que ninguém esperava. Mas reparem em outro ponto na declaração deles. Trump voltou a se referir ao Irã como República Islâmica do Irã. Já é a segunda vez em poucos dias que ele usa uma linguagem informal que nunca tinha usado antes. E novamente, pode ser só eu interpretando algo que não existe, mas parece que o discurso está mais profissional só com base nas declarações que o presidente Trump está fazendo. Então, espero que um acordo venha muito em breve. Isso é algo que o Marco Rubio também confirmou. Ouça só. Ninguém foi mais firme sobre isso que o presidente Trump. Diversos líderes políticos e presidentes dos Estados Unidos afirmaram: o Irã não pode ter arma nuclear. Só o presidente Trump tentou e realmente fez algo concreto a respeito. Então, o compromisso dele com esse princípio de que eles nunca terão uma arma nuclear não deveria ser questionado por ninguém. E a ideia de que, de alguma forma, este presidente, considerando tudo o que ele já aprovou estar disposto a fazer, vai concordar com um acordo que, no final das contas, coloca o Irã em uma posição mais forte em relação às ambições nucleares, é absurda. Isso simplesmente não vai acontecer. Preferimos resolver isso diplomaticamente e é o que buscamos aqui. Já tivemos algum progresso. Eu sempre sou cauteloso ao dizer isso porque você pode concordar com coisas no papel. Elas realmente precisam ser implementadas. Você pode concordar com coisas por escrito e depois realmente precisa ir lá e fazer. Mas eu realmente acho que talvez exista a possibilidade de que nas próximas horas o mundo receba boas notícias. Pelo menos em relação aos estreitos e também em relação a um processo que, no final das contas, pode nos levar ao ponto onde o presidente quer que estejamos. E esse é o mundo que não precisa mais ter medo. Agora, Trump também nos deu mais detalhes sobre o que os Estados Unidos estão pedindo em relação ao urânio enriquecido que o Irã possui. O urânio enriquecido será imediatamente entregue aos Estados Unidos para ser destruído, ou em conjunto e coordenação com a República Islâmica do Irã. Destruído no local ou em outro local aceitável, com a Comissão de Energia Atômica testemunhando o processo. Isso é relevante porque, até então, os Estados Unidos não eram tão flexíveis em relação ao estoque do Irã. Até então, os Estados Unidos diziam que isso deveria ser entregue aos Estados Unidos ou à Rússia. Mas agora, há flexibilidade, e isso pode ser porque está havendo progresso nas negociações. A flexibilidade é basicamente a AIEA, que é uma organização internacional de vigilância nuclear da ONU. Essa AIEA poderia ir ao Irã e observar o Irã destruir esse urânio enriquecido que eles têm. Eles podem destruí-lo basicamente destruindo mesmo, ou podem desenriquecê-lo. Eles podem misturar urânio que não foi enriquecido. Assim, esse urânio que está enriquecido a 60% provavelmente vai cair para, digamos, 20%, 10%, talvez até 3%. Isso depende dos detalhes que vão ser discutidos mais adiante. Mas isso é uma novidade que os Estados Unidos estão dispostos a ceder, onde basicamente dizem: olha, já que vocês não querem que o urânio saia do seu território, vocês podem destruí-lo dentro do Irã. Agora, quero mudar o foco para o Irã e ver o que faziam enquanto tudo isso ocorria. Diplomatas iranianos, incluindo o presidente do parlamento, Khalif Baf, e o ministro das Relações Exteriores, Aragachi, estavam em Doha discutindo novos termos que o Irã estava disposto a aceitar. Teherã agora está dizendo que, olha, eles não vão cobrar pedágio dos navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Em vez disso, eles querem cobrar uma taxa ambiental.
Quem imaginaria o Irã adotando práticas ecológicas, sendo um grande produtor de petróleo? Mas isso é só o jeito iraniano de falar. Ou acho que é uma forma diplomática de dizer que não vou te multar, mas que tal você fazer uma doação obrigatória? Chefes da máfia agem assim. E é isso que o Irã tenta fazer. Mas, infelizmente, acho que o Irã nem tem a força desses chefes. Além disso, o Irã também está dizendo que quer garantias chinesas para qualquer acordo ao qual eles cheguem. Acredito que eles querem algo similar ao Memorando de Budapeste, assinado pela Ucrânia em 1994, que garantia sua soberania. Infelizmente para a Ucrânia, isso não funcionou, porque a Rússia era uma das garantidoras da soberania ucraniana. Mas eu acho que o que o Irã está tentando fazer é provavelmente esperar que, se a China garantir militarmente a soberania iraniana, isso signifique que o Irã possa descumprir alguns dos termos do acordo que aceitaram. Mas eu duvido que isso vá acabar bem para eles, porque precisamos lembrar. Apenas um dia antes, Maduro foi, você sabe, capturado na Venezuela. Na própria casa dele, havia um ministro chinês que estava se encontrando com ele e reafirmando que ele tinha o apoio da China. Após a captura de Maduro, a China não agiu. O Irã deveria considerar isso antes de buscar garantias chinesas. Agora, é aqui que voltamos àquela bomba dos acordos de Abraão. Então, aqui está a declaração oficial que o presidente Trump divulgou. Você pode ler tudo. É longa, mas ele convoca a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Bahrein e Jordânia a assinarem os acordos de Abraão. Uma explicação rápida para quem não acompanhou. Os Acordos de Abraão são uma estrutura lançada em 2020, na qual países de maioria muçulmana abriram laços diplomáticos, econômicos e bilaterais formais com Israel. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein já participam disso. O plano original era continuar expandindo, fazer com que mais e mais países se juntassem a isso, e assim alcançar uma paz duradoura no Oriente Médio. Há alguns anos, parecia provável que a Arábia Saudita realmente fosse aderir a isso. Mas aconteceu o 7 de outubro, depois tivemos a guerra em Gaza, e isso congelou todo o impulso que esse acordo tinha. O Irã passou anos, bilhões de dólares trabalhando especificamente para impedir que a Arábia Saudita aderisse aos acordos de Abraão. E, infelizmente, eles conseguiram em grande parte. Então, é aqui que as coisas ficam interessantes, porque temos que nos perguntar, por que os Estados Unidos estão trazendo esse assunto à tona agora? Em uma declaração pública durante as negociações com o Irã, o momento disso precisa nos dizer algo, certo? Porque, à primeira vista, o pedido é basicamente bem idiota. A maioria desses governos tem populações muçulmanas profundamente contrárias à normalização com Israel neste momento. E digamos que esses líderes realmente queiram aderir aos acordos de Abraão. Mas mesmo assim, não fariam isso porque precisam, você sabe, levar em conta a situação interna que teriam que enfrentar se fizessem algo assim. E isso realmente se refere a países como a Arábia Saudita. Mas além disso, temos países como a Turquia, que eu realmente acho que, a Turquia realmente odeia Israel. Os líderes turcos jamais aceitariam se unir a Israel. Portanto, essa ideia não faz sentido. No fim da declaração, Trump sugere, se outros países entrarem no futuro, talvez o Irã também possa. Isso não é sobre fazer esses países aderirem aos acordos de Abraão, pois sabemos que o Irã, sendo a República Islâmica, nunca participará. Foi criada para se opor a Israel e aos Estados Unidos. Por isso, duvido que desistam do sonho de toda a vida deles. Aqui tem uma teoria interessante que vi na internet. No vídeo anterior, falamos sobre os estados do Golfo, como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, pressionando Washington por um acordo com o Irã para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz, pois já estavam cansados. Eles queriam voltar a fazer suas economias crescerem. E é totalmente possível que os vazamentos que saíram há 2 dias tenham vindo dos países do Golfo e não do Irã. Novamente, não tenho evidências disso. É só uma teoria. Só estou sugerindo a ideia, mas talvez países do Golfo tenham vazado essas informações. Isso mostra que havia pressão desses estados do Golfo sobre os Estados Unidos para aceitar termos mais brandos, só para encerrar a guerra, já que eles querem reabrir as rotas de navegação. Se você pedir publicamente que esses países entrem nos acordos de Abraão para participarem das negociações, é uma forma fácil de afastá-los, já que sabemos que nunca aceitarão entrar nos acordos. E se colocarmos isso como uma exigência retórica, esses países meio que teriam que recuar
ou pelo menos suavizar sua postura na hora de negociar. É só uma teoria, não tem como confirmar, não tem como te dar nenhuma evidência extra, além do que já mostrei, mas é provável. Bom, é isso que eu tinha para vocês. Parece que as negociações estão avançando, mas isso é algo que já estamos dizendo há 4 semanas. Então, até que haja um anúncio oficial, acho que é melhor manter as expectativas baixas. Vejo vocês no próximo vídeo. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.